Agora vamos trazer o entorno de Flávio Bolsonaro e trazendo a ex-primeira-dama para a conversa. Michele Bolsonaro fez um aceno tímido, mas fez um aceno, né, Clarissa, a Flávio Bolsonaro e, ao mesmo tempo, alimenta o discurso sobre o retorno de Jair Bolsonaro. Como é que é isso, essa atividade que é importante de ser feita por todos os integrantes do PL, da base de Jair Bolsonaro, não é porque a gente está apoiando Flávio que Bolsonaro deixou de existir. E como é que é esse aceno tímido a Flávio, Clarissa? Pois é, Elisa, a gente viu ontem, né, no lançamento da campanha, né, o início oficial da campanha, a repercussão dos eventos que aconteceram no fim de semana, em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um pedido de votos em Flávio Bolsonaro. Isso, obviamente, já foi considerado uma conquista ali no entorno do senador, porque, afinal de contas, pouco tempo atrás, ninguém nem imaginaria que Michele Bolsonaro estaria disposta a pedir votos para Flávio. Ela até deixou claro que não iria ali rifar o seu apoio caso ela não se sentisse contemplada pelo enteado, mas tudo mudou, todo mundo está amigo de novo, então veio aí aquela expectativa grande sobre como ela iria se comportar na largada oficial da campanha. Michele Bolsonaro não compareceu ao ato de Copacabana, isso foi um desfalque obviamente muito grande, porque dado que o público foi muito mais escasso do que a gente vê naquelas cenas de Jair Bolsonaro discursando para aquela multidão na praia. A ausência dela chamou a atenção, assim? Claro, é inegável, gerou uma estranheza, né? Não tem como. E mesmo outros líderes também do PL que estavam preocupados com as suas próprias campanhas, mas o caso de Michele teria sido muito emblemático. Claro que ela tinha que lançar a sua própria campanha presidencial, se concentrar, campanha ao Senado ali no Distrito Federal, se concentrar ao seu eleitorado, mas ela poderia ter feito um evento em outro horário, pegou um avião e ido, a gente já viu isso acontecer em mais de uma ocasião. Mas fato é que não foi, ainda assim ela fez um pedido de votos para Flávio Bolsonaro, mas está me chamando a atenção que nas ocasiões, as poucas ocasiões em que Michele Bolsonaro pede votos para o enteado, ela diz, vamos eleger Flávio Bolsonaro, mas logo o nosso capitão estará entre nós novamente. Ela traz de volta sempre a figura de Jair Bolsonaro, quase que como tratando o enteado de forma subjetiva, é claro, como alguém que está só esquentando a cadeira de Jair Bolsonaro. Isso acaba, é claro, esvaziando um pouco esse apoio, esse endosso de Michele Bolsonaro a Flávio. Ninguém no entorno de Flávio com quem eu tenho conversado tem ilusões quanto à forma como esse endosso de Michele Bolsonaro vai de fato se dar. E uma fonte, inclusive, chegou a me relatar que houve, sim, um pedido expresso do ex-presidente Jair Bolsonaro a Michele para que ela fosse fazer aquela gravação. Lembra em que ela fez uma gravação com Flávio Bolsonaro e ali coroou-se a tal da reconciliação entre os dois e que aquilo partiu de fato de um pedido expresso de Jair Bolsonaro, mas que ela estava fazendo também um jogo que lhe interessava eleitoralmente, segundo o entendimento dessas fontes. Mas o que está aparecendo é que ela vai até o limite de onde é interessante para ela mesmo, cumprindo a tarefa de pedir votos para Flávia, mas o que não quer dizer que ela vai fazer isso com tanto entusiasmo assim. Não com tanto sentimento, né? E ela mesma disse naquele encontro, como é que era? Eu sou madrasta dele há 19 anos, isso é normal, né? Essas coisas de família são normais e tal, as confusões familiares, mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar ali quando a gente observa o cenário agora eleitoral. A gente está falando de Michele, eu vou fazer um gancho aqui com uma outra figura da política, também do DF, que é a candidata ao governo do DF, Celina Leão, que inclusive nos deu entrevista ontem aqui na CNN Brasil, porque nós estamos nessa toada de sabatinas, né? A Clarissa, o Pedro Venceslau e o Yuri Pita fizeram sabatinas de São Paulo, com Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad. Agora a gente tem toda a nossa galera em Brasília, incluindo Larissa Rodrigues, participando aí dessas sabatinas com os candidatos, que eu já vou te contar, inclusive, quem é o de hoje. Mas, voltando aqui algumas casinhas, Celina Leão citou a ex-primeira-dama como principal nome da família. Ô Larissa, te ocorre então que, assim, tá todo mundo apoiando Flávio, mas no fundo as pessoas queriam era a Michele? Não, acho que não Michele, mas queria Jair Bolsonaro, talvez, e tá do lado de Michele nessa disputa familiar. Elisa, ontem, né, eu, Matheus Teixeira e Yuri Pita entrevistamos
a candidata ao governo do Distrito Federal, que atualmente é governadora, porque acabou assumindo, né, esses últimos meses do comando aqui do governo do DF com a saída do então governador Ibanez Rocha. Daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre o próximo, claro, mas me chamou muito a atenção, foram 45 minutos de conversa, ela falou sobre diversos assuntos, a gente questionou, ela tentou escorregar de algumas perguntas ali, falamos sobre saúde, educação, às vezes dava uma resposta mais ampla, tentou escapar do escândalo do BRB também, mas o que me chamou muito a atenção, estava até pegando a palavra certa que ela usa ao se referir a Michele Bolsonaro. Eu perguntei como seria, né, o palanque aqui no Distrito Federal para Flávio Bolsonaro. Ela disse, olha, estamos todos juntos, vamos, né, aqui eles fizeram, né, essa coligação com o PL, vamos eleger Flávio Bolsonaro, mas teve uma palavra que ela usou falando, Michele Bolsonaro, estou abrindo aspas, é a representação máxima da família Bolsonaro, né? No momento em que Michele Bolsonaro disputa o cargo de senadora e Flávio Bolsonaro está tentando presidência da República e tenta levar adiante todo esse legado que eles consideram que foi o governo de Jair Bolsonaro, na opinião da governadora do DF, na verdade, a representação máxima é Michele Bolsonaro. Já dando uma sinalização, ela que é muito amiga há algum tempo já da própria Michele Bolsonaro, de que nessa disputa familiar, a governadora do DF tem lado, sim, e não deve se empenhar tanto nessa tentativa de eleição de Flávio Bolsonaro. Claro, vai ter palanque aqui no DF, os dois são da mesma coligação, mas no meio dessa disputa, para a Celina, que a gente vê agora na imagem, a representação máxima do bolsonarismo é Michele e não Flávio.